Olá, começa agora por 360 o desafio. 3 executivos vão definir um problema que precisa de solução para que o Porto de Santos continue sendo o maior da América Latina. E depois, iremos desafiar você que sonha em trabalhar e atuar no Porto de Santos junto com grandes mentores e executivos. E aí, você topa o desafio? Você será uma das pessoas selecionadas a trabalhar no Porto de Santos. Porto 360, o desafio. Patrocínio Brasil Terminal Portuário, Deep Road e Santos Brasil. Apoio. Realização Grupo Tribuna. 3 equipes com 3 participantes cada serão auxiliadas por grandes mentores e irão trabalhar para resolver o problema definido pelos executivos. Cada equipe de 3 integrantes vai concorrer ao emprego no Porto de Santos e aquele que melhor se destacar ganhará o MBA da Fundação Getúlio Vargas. Os executivos já estão na sede do Grupo Tribuna, para que já eu me reúna com eles para definir qual será o seu desafio. A relação do Porto com a cidade passa diretamente por 2 pilares: desenvolvimento e o emprego. No Porto 360, o desafio, nós vamos trabalhar estes 2 temas que são extremamente importantes para a nossa região e para o nosso país. Chegada a hora de definir o desafio que você irá achar a solução. Quero te apresentar os 3 executivos que estarão hoje juntamente conosco. Nosso primeiro convidado é Ricardo Arten, que é o executivo da BTP. Max, é um prazer estar aqui. Acho que vai ser uma oportunidade gigantesca que a gente vai ter para poder aproximar a cidade de Santos ao nosso porto. Conosco também, nesta etapa de definição do problema, é Roberto Teller, que é o executivo da Santos Brasil. Vamos discutir aqui todas as necessidades para a evolução do Porto de Santos. O terceiro executivo que estará juntamente conosco definindo o problema é Fábio Siquerino, que é o executivo da Deep World. Eu acho que é fantástica a oportunidade da gente encontrar soluções para melhorar a relação Porto-Cidade. Ricardo, quero começar por você. A gente sabe que o Porto de Santos tem uma série de dificuldades e problemas, né? E evidentemente, tratar todos de uma única vez, dificilmente a gente vai conseguir. Mas na tua percepção, qual é o problema do Porto para com a cidade nesta relação que os participantes do Porto 360, o desafio, possam resolver? Ponto principal, a gente tem que estabelecer um desafio que é ligado à comunidade, à população da cidade de Santos, do Guarujá e tudo mais. Então eu vou tentar focar em um problema que nós temos, que é ligado, logicamente, aos nossos colaboradores, que é a mobilidade urbana. Quando falamos de mobilidade urbana, estamos falando sobre o sistema que desloca as pessoas e produtos na cidade. E isso é fundamental, porque mexe diretamente com a economia e a necessidade das pessoas. A falta ou a ausência de mobilidade no maior porto da América Latina faz com que os problemas se multipliquem. Trens, caminhões, ônibus, carros, barcas, empilhadeiras, VLT, bicicletas e pessoas formam uma teia difícil de se administrar. Só em Santos, por exemplo, mais de 150 mil pessoas entram e saem da cidade todos os dias. Isso sem falar numa frota de quase 300 mil veículos, o que dá praticamente um carro por habitante. Não é fácil. Alguns problemas como estacionamentos e pátios próprios para caminhões e construção de acessos inteligentes se arrastam por anos. Isso sem falar na ligação seca entre Santos e Guarujá. Terminais e empresas nas 2 margens precisam ser atendidos pelo transporte público na sua totalidade, e isso não ocorre no maior complexo portuário da América Latina. Este é um grande desafio para o Porto de Santos. Eu acho que os nossos colaboradores, eles perdem muito tempo no transporte, saindo de casa para chegar no seu trabalho e depois, logicamente, para voltar à sua
sua residência, saindo do trabalho para chegar na sua casa. Se perde muito tempo. As pessoas basicamente chegam cansadas para o seu trabalho. Sem dúvida. Então elas precisam produzir 2 vezes. Produzir para chegar no seu trabalho e depois produzir o seu trabalho. Como que a gente consegue melhorar para que as pessoas que trabalham no porto possam render mais, mas ter também o bem-estar estar em primeiro lugar? Teller, deixa eu te perguntar, na tua visão, qual é o problema que a gente possivelmente possa trazer para que as pessoas possam resolver nesta relação do porto com a cidade? Como é que o Teller enxerga essa questão? Marcos, eu vou trazer um tema que acho que todos nós enfrentamos há aproximadamente 26 anos, que é desde que houve a primeira privatização dos terminais portuários. A dragagem. Dragagem é a remoção de rochas, areias ou outros sedimentos que ficam no fundo de rios, lagos e mares. Aqui no Porto de Santos, ela é fundamental para os negócios. É que a cada ano que passa, navios maiores são construídos e se o canal do porto for raso, eles não conseguem entrar e sair. Atualmente, o Porto de Santos recebe navios de até 340 metros de extensão, com um calado que varia entre 13 e 14 metros. Os grandes navios 366 precisam de 16 metros de profundidade e o Porto de Santos sonha em um dia alcançar 17 metros. A indústria naval está evoluindo, as rotas estão mais ágeis e os portos precisam atender todas as demandas. Isso quer dizer que a falta de dragagem no Porto de Santos pode comprometer seu atual status de maior porto da América Latina. Portanto, isso é fundamental para os negócios, mas isso não é tão simples quanto parece. Tudo tem que ser feito de forma rigorosa para não prejudicar a vida marinha. Este é, sem dúvida, um dos maiores e mais constantes desafios do porto. Esse é um ponto fundamental, principalmente porque agora, há muito pouco tempo atrás, a coisa de alguns meses, a autoridade portuária aprovou a entrada do navio 366 metros de containers e esse navio ele precisa de um calado de 15 metros e meio no mínimo. Então nós precisamos ter um investimento muito pesado e equipamento de última geração para esse aprofundamento e depois naturalmente a manutenção. Deixa eu já ir para o Fábio Siqueirino, perguntar a opinião do nosso terceiro executivo. Na tua percepção, você vai me trazer também algum problema que seja tão complexo quanto os dois já apresentados agora? Ou seja, o desafio só cresce, para quem venha porventura fazer parte desse desafio do Porto 360. Marcos, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho esse desafio. Tinha certeza. Trazer mais uma variável importante, que é a conectividade. Quando se trata do Porto de Santos, conectividade é ligar de maneira inteligente a cidade, o porto e a indústria. Também faz parte dessa conexão a integração dos tráfegos marítimo, ferroviário e terrestre. Uma engenharia estratégica que precisa escoar milhões de toneladas de produtos e commodities que passam aqui todos os anos. Afinal, a cidade não pode perder a sua mobilidade e nem o porto pode parar. Por isso, os serviços logísticos também precisam estar em constante conexão com toda essa estrutura. Mas a conectividade não para por aí. Precisa estar ligada à sustentabilidade, além da urgente modernização de muitas estradas antigas, que já não aguentam a atual movimentação. Ganhamos a nova entrada de Santos, mas o porto ainda não recebeu acessos eficientes e que não prejudiquem o tráfego da cidade. E isso é grave nas duas margens. Esse é um desafio monumental em se tratando do maior porto da América Latina. Essa questão da conectividade é uma questão que precisa ser melhor trabalhada para que a cidade e o porto consigam conviver de uma maneira mais harmônica e crescer. Porque a gente sabe que o porto tem um potencial brutal de crescimento, mas se a gente não aumentar as conectividades com a Interlândia, esse negócio vai colapsar. Mobilidade, dragagem e conectividade. Os três problemas apresentados pelos executivos impactam diretamente na produtividade do porto e na vida de todos que estão ligados às operações portuárias. E eles não serão solucionados rapidamente. Então, como preparar as pessoas que irão ajudar a resolver essas questões? Como evidenciar tudo isso para que a sociedade entenda as reais necessidades do setor que movimenta 1/3 do PIB nacional? Como preparar o profissional do futuro? Capacitar essa mão de obra, as pessoas que irão atuar no porto em 2030. Esse também não seria
um grande desafio para um projeto como esse que a gente está colocando na mesa agora? Eu queria ouvir os 3 executivos. É um problema, de fato é um problema. Capacitação sempre foi um problema e se não estivermos preparados sempre será um problema. A gente já, olhando a forma que os nossos terminais trabalham hoje, eu tenho dúvida se as pessoas que estão se preparando para esse mercado de trabalho hoje estão realmente prontas para entrar. E aí fica a pergunta, é a segunda dúvida. Será que as pessoas, se hoje existe a dúvida se estão preparadas hoje, será que daqui 10 anos elas estarão preparadas? Daqui 20 anos elas estarão preparadas? O que nós vemos hoje, terminais na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, são terminais de contêineres extremamente automatizados, inteligência artificial, blockchain, muita inovação, muita interconectividade. Como efetivamente preparar o nosso pessoal para essa realidade que já está acontecendo lá fora? Já está batendo hoje na porta, né, Ricardo? Já está acontecendo, Marcos. Lá fora, os terminais eles são semi-automatizados ou automatizados 100%. Será que nós temos cursos profissionalizantes que preparam o nosso pessoal para daqui 10, 15, 20 anos, para essa realidade nova que já está acontecendo lá fora? Ricardo, deixa eu chamar o Teller e o Fábio para essa nossa conversa também, já que a gente está falando de pessoas. Eu sei que vocês são executivos e são excelentes gestores, né? Para ser um bom executivo, evidentemente você tem que saber lidar com pessoas. Isso faz parte hoje, principalmente, dos grandes líderes que a gente conhece, não só no nosso país, mas mundialmente falando também. E toda vez quando a gente fala em pessoas, a gente tem esse novo perfil que a gente vem acompanhando, principalmente nesse momento de pandemia. Quero trazer os dois para essa discussão também. Será que o momento é agora, Teller, de buscar esse perfil profissional do trabalhador portuário para 2030? Ou seja, temos que começar agora? Eu acho que nós já tínhamos que ter começado há 5 anos atrás, Marcos. Não tenho dúvida de que o Ricardo comentou é absolutamente correto. Nós entramos numa era da logística 4.0, ela já está avançando para a logística 5.0 dentro do nosso negócio e as pessoas estão absolutamente distantes dessa nossa realidade. Um outro ponto que é fundamental dentro das pessoas que estão trabalhando com joystick dentro de uma sala com ar-condicionado, em uma outra realidade, com realidade virtual, 3D, etc., é garantir a segurança de cada um deles. Porque os nossos terminais, eles são zonas de risco. Por que zonas de risco? Porque eles têm uma grande movimentação de equipamentos de grande porte, né? RTG, portainers, hitstackers, empilhadeiras de vazio, com inúmeras pessoas circulando dentro do terminal. Então, se a gente conseguir, na automação dos nossos terminais, colocá-los para dentro de uma sala, com segurança, com qualidade de vida, eu não tenho dúvida que isso se modifica completamente. E nós estamos muito distantes dessa realidade. Nós não temos nem a nossa liderança e nem o nosso piso capacitado para essa nova realidade. Nós estamos atrasados, precisamos começar já e voarmos com isso para a gente ter uma nova realidade em 2030 completamente diferente. Eu entendo que, caso a gente não tome uma medida agora, eu acho que existe um problema muito sério no futuro próximo em colapsar a mão de obra dentro do setor portuário. Colapsar por quê? Porque nós concorremos também com outros mercados, né? Se nós não prepararmos os nossos profissionais, iremos concorrer com outros mercados e muito possivelmente poderemos colapsar. Qual é a tua percepção? Será que a gente está próximo? Será que esse é o problema do desafio aqui no Porto 360, Fábio? Marcos, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Sem dúvida, esse é um problema que a gente vem enfrentando já há algum tempo. Como o Artem colocou, os portos lá fora, nós somos parte de um grupo que opera em vários países e nós temos terminais que são extremamente automatizados, né? E a gente ainda não consegue implementar esse nível de automação aqui, por questões de custo e por questões de mão de obra preparada para implementar e operar nesse novo cenário. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito interessante para nós, que foi uma quebra de paradigma importante. Muitos de nós enxergávamos o ensino à distância como um ensino de menor qualidade. Ele fez um curso, uma faculdade online, não tem o mesmo valor de uma faculdade presencial. O mundo agora virou
online. Sim, viu o mundo remoto, né? Todo mundo agora faz ensino à distância. As grandes universidades estão fazendo ensino à distância. Elas também se prepararam para esse novo cenário. Então, acho que é uma oportunidade grande de você prover capacitação para a sua equipe com ensino à distância. Aprendemos que isso é viável, funciona bem, mas nós temos uma grande oportunidade, porque se a gente não fizer isso, como foi colocado pelos meus colegas aqui, pelo Artem, pelo Teller, a gente pode colapsar. Colapsar por quê? Porque eu não vou ter mão de obra suficiente, adequada para operar esses equipamentos. Santos vai perder o protagonismo, porque se outros portos no Brasil se prepararem para isso, a carga vai migrar para esses portos, porque serão mais competitivos. E não tem performance que possa ser comemorada se a gente tiver um acidente com um integrante nosso. Então, por isso que esse nível de automação, quando você leva o integrante a operar um equipamento por joystick, numa área mais segura, não tão exposta ao risco, você melhora os índices de segurança do porto também, que é fundamental. A melhor coisa é quando o integrante chega, opera e vai embora para casa da mesma forma que ele chegou. Eu acho que a gente chegou num tema que é um tema que afeta absolutamente todos, né? Afeta não só o terminal, afeta o maior porto da América Latina, mas também afeta a nossa cidade. Eu acho que o nosso problema, pelo menos dentro da minha percepção, e agora quero ouvi-los, né? É o perfil do profissional portuário em 2030? Vou começar por você, Artem. Esse é o nosso problema? Eu vou um pouquinho mais além do perfil, é a capacitação desse profissional. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca nesse novo mundo. Quando você olha, por exemplo, algumas regiões nos Estados Unidos que efetivamente tem um problema, e essas regiões começam a trabalhar em cima desse problema através de incubadoras, de startups, para começar a olhar aquele problema de uma forma diferente e resolver, trazendo inovação, tecnologia, para resolver aquele problema. Por quê? Porque naquela região, aquela atividade é muito importante. Poxa, a gente está no Porto de Santos, sem dúvida, maior porto da América Latina. Por que a gente não tem tantas incubadoras, startups, para resolver os problemas portuários? E, logicamente, a capacitação dessas pessoas, trazendo ideias, inovação e tecnologia, certamente vai ajudar os terminais e o Porto de Santos a ser mais atrativo para os clientes. Teller, quem é e como capacitar o profissional portuário de 2030? Será que nós estamos próximos do desafio? Eu acredito que sim, Maxwell. Um tema muito interessante, além da capacitação, além do perfil, é garantir que essas pessoas, que os líderes que vão lidar com essas pessoas, estejam preparados para a diversidade também. É fundamental que na capacitação o nosso líder, os nossos gestores, estejam preparados para essa transformação completa, porque sem diversidade não existe transformação, não existe inovação. Fábio, eu estou muito motivado com esse tema, eu acho que os nossos mentores têm um mar de oportunidades para trabalhar em cima disso. Na tua opinião, a gente está próximo? É esse o desafio? O perfil do profissional portuário em 2030? Como capacitá-lo, como criar as novas lideranças? E, evidentemente, a gente vai abrir um leque de possibilidades aí para que os nossos participantes possam apresentar para vocês, no último episódio, a solução? Sem dúvida, eu acho que esse é o maior desafio agora e, na verdade, eu fico muito curioso para saber quais são as soluções que serão propostas. Eu não tenho dúvida de que a gente precisa fazer essa grande transformação, como o Teller colocou, a inclusão da diversidade é um tema fundamental que todos nós precisamos tratar, somente numa área portuária que sempre teve seus grandes paradigmas. Eu acho que isso daí não existe mais, mas que a gente precisa deixar isso claro e evidente, os nossos gestores estarem preparados para gerir essa nova geração, né, de pessoas mais capacitadas, melhor preparadas, que vão ajudar na transformação do porto e melhorar a questão da sociedade, a relação do porto-cidade. Os executivos já definiram um desafio, como serão as operações portuárias daqui para frente, qual será o perfil do profissional portuário em 2030 e como capacitar esta mão de obra. Você vai conhecer aqui no Porto 360 o desafio que irá entregar o melhor projeto para os executivos e é meu convidado para navegar nesta missão tão importante para o Porto de Santos.
Porto 360, o desafio. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Deep Road. E Santos Brasil. Apoio. Realização Grupo Tribuna.